Saúdo a todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, os que nos acompanham através das mídias sociais. Neste momento nós estamos iniciando o nosso culto de louvor, adoração ao nome do Senhor. Convido a todos a se colocarem de pé neste momento, para que juntos possamos orar, dando início assim a este culto. Bendito Deus, eterno Pai, no nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós somos agradecidos a Ti por esta oportunidade de nesta noite podermos nos reunir na Tua casa, para juntos cultuarmos a Ti, adorarmos o Teu nome, bendizermos o Teu santo nome nesta noite. Somos agradecidos a Ti por nossa vida, por nossa salvação em Cristo, por todas as bênçãos e cuidado que o Senhor tem dispensado a nós. Nesta noite, ó Pai, quando aqui na Tua casa nos reunimos, queremos Te pedir que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir, para que possamos oferecer um culto agradável a Ti, um louvor agradável a Ti, Senhor. Reconhecemos que somente o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E é por isso, Senhor, que nesta noite nós aqui estamos, para prestarmos a Ti o nosso culto, o nosso louvor, ó Pai. Pedimos então que o Teu Espírito Santo nos conduza, que a Tua presença seja notória em nosso meio, em cada vida, em cada coração. No nome de Jesus, o Teu Filho, nós oramos a Ti agradecidos. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos louvar o Senhor nesta noite com alegria. Nós cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Digno de glória e honra, levantamos nossas mãos para Seu nome exaltar. Que grandes Tu, maravilhas fazes Tu, não há outro igual a Ti,
Não há barreiras que possam ficar entre mim, Senhor, e seu amor. O meu pecado foi pago e apagado por teu favor, me alcançou. Minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor, refúgio nas tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. encontro vida eterna em ti. És meu Salvador e meu Senhor. Livre eu sou através desse amor que me restaurou e me limpou. Minha fé firmada está em ti, Jesus meu. Amanhã contigo está, pois tu és o meu Deus, meu Senhor. Das tribulações, meu amigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó Senhor. Das tribulações, meu abrigo, soberano, para sempre eu te adoro, ó te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Deus. Meus sonhos rendo a ti e meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor, e eu entrego tudo a ti, tudo a ti, e eu entrego tudo a ti.
que há em mim. Entrego o meu viver, por amor a ti, meu Deus. Eu sonho sendo a ti, meu querer Cristo. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. Aos pés da cruz, por conhecer a ti, teu nome dar louvor, sentir tua alegria, partilhando tua dor. E eu entrego tudo a ti. Corpo, alma e espírito, eu me rendo a ti, Espírito. Oh, vem sobre mim, eu me rendo a ti, Senhor. Eu me rendo a ti. Nós agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Irmãos, convido a todos a se colocarem de pé neste momento para lermos a palavra do Senhor. Livro do Apocalipse, capítulo de número 6. Nós vamos ler todo este capítulo, onde vamos ver a abertura dos 6 livros, ou melhor, dos 6 selos deste texto tão glorioso e que o Senhor, através do seu servo João, nos traz revelações para os nossos dias, como também muitos fatos que já estão ocorrendo pelo mundo e de coisas que também ainda acontecerão. Apocalipse, capítulo de número 6, a partir do 1º versículo, diz assim a palavra do Senhor: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com grande voz de trovão: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. E havendo aberto o 2º selo, ouvi um 2º animal dizendo: Vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho,
E ao que estava assentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. E havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, e com fome, e com pestes, e com as feras da terra. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos como eles foram. E havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande temor de terra, e o sol tornou-se negro, como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas dos céus caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e esconde-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Amém. Senhor nosso Deus, estamos alegres por aqui estarmos na Tua casa, reunidos nesta noite, para cultuarmos a Ti, para adorarmos o Teu nome, para bendizermos o Senhor. Senhor querido, já temos louvado o Teu nome, já temos adorado o Teu santo nome, pois reconhecemos que Tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor, porque na verdade não só Tu és digno, mas como só Tu és digno de adoração e de louvor. Portanto, Pai, nesta noite é uma honra para nós, é um privilégio para nós, podermos nos reunir na Tua presença, para prestarmos a Ti adoração, para prestarmos a Ti culto, e o nosso desejo é que o Senhor esteja recebendo o nosso culto, a nossa adoração, como cheiro de incenso suave à Tua presença. Da mesma forma, Senhor, como também a Tua igreja oferece a Ti os dízimos e as ofertas, pedimos que o Senhor receba como expressão de louvor, de gratidão a Ti, por todo o cuidado que o Senhor tem dispensado a cada um dos Teus filhos e filhas. Nesta noite, Pai, quando passamos a meditação da Tua palavra, pedimos que o Teu Espírito Santo possa falar ao nosso coração, que o Teu Espírito Santo nos traga iluminação, compreensão, entendimento da Tua palavra, que nesta noite possamos nós sairmos daqui edificados, fortalecidos, exortados, consolados por esta tão gloriosa palavra. Nós oramos assim agradecidos, no nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém e amém, Senhor. A igreja pode se assentar. Nós nesta noite vamos meditar neste texto da palavra do Senhor, aqui no livro do Apocalipse, o capítulo de número 6,
dando prosseguimento a este estudo da palavra do Senhor. Hoje, um pouquinho diferente do que nós temos estudado, nos primeiros capítulos, onde nos 5 primeiros capítulos, ou exatamente o primeiro capítulo, o Senhor se apresenta a João, o Senhor Jesus Cristo glorificado se revela a João. O capítulo de número 2 e o capítulo de número 3 são as 7 cartas enviadas às 7 igrejas da Ásia, aonde o Senhor se revela em cada uma destas cartas, como aquele que conhece a sua igreja, como aquele que anda no meio da igreja. Ele examina o coração dos seus servos, também ele traz provisão e cuidado a cada um dos seus servos, e exorta a cada uma das igrejas, das 4 igrejas que receberam repreensão do Senhor, as 5 igrejas, na verdade, que receberam repreensão do Senhor, sendo que uma delas, a de Laodiceia, o Senhor não encontrou nada para elogiar aquela igreja. As outras 4, o Senhor trouxe elogios àquelas igrejas e também repreensões e também conselhos a elas, como também trouxe conselhos à igreja de Laodiceia. E as 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, as 2 igrejas que o Senhor não as repreendeu, mas trouxe para aquela igreja uma palavra de ânimo, para aquelas igrejas, uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, no sentido deles permanecerem fiéis ao Senhor, até que o Senhor viesse, pois o Senhor conhecia eles e o Senhor estava com eles. O capítulo de número 4, nós temos João agora tendo a visão do céu, e agora daquele que está assentado no trono, o Senhor Todo-Poderoso, a qual não é descrito por João em uma figura, mas como aquele que resplandecia como o jaspe e como o sardônio. E além do Senhor assentado no trono, ele contempla os 4 seres viventes, que na nossa interpretação são 4 anjos do Senhor que louvavam ao Senhor, que adoravam ao Senhor, e também os 24 anciãos, representando a totalidade dos servos do Senhor, da igreja do Senhor, da antiga aliança e da nova aliança, do Antigo Testamento e do Novo Testamento, aos 24 anciãos, sendo os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. No capítulo de número 5, nós temos a visão do trono, aquele que estava sentado sobre o trono, com um livro selado em suas mãos, e onde não se encontrava nenhum no céu, na terra, nem debaixo da terra, que fosse digno de desatar os selos e abrir aquele livro. E então um dos anciãos aparece diante de João e fala com João: olha, não chores, pois o Cordeiro, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu, para que desatasse os selos e abrisse o livro. E então ele vê o Cordeiro tomando o livro daquele que estava sentado no trono, e ele então pega este livro, e agora a partir do versículo, do capítulo de número 6, começa então a abertura de cada um dos selos. Aquele livro estava selado com 7 selos, e o Cordeiro, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá, aquele que foi morto e ressuscitou e vive eternamente, começa agora a desatar os seus selos e trazer revelações daquilo que haveria de acontecer. E só para nós lembrarmos mais uma vez, o livro de Apocalipse, ele não fala somente a respeito da igreja, das coisas que ainda hão de acontecer,
mas fala das coisas que já estão acontecendo com a igreja do Senhor, desde o dia em que Jesus foi recebido em cima no céu, até o dia em que ele voltará para buscar a sua igreja, um povo lavado, um povo remido, um povo que foi adquirido com o seu precioso sangue. Então o livro de Apocalipse, ele desenrola toda a história da igreja, da ascensão do Senhor, até agora, o dia em que o Senhor virá para buscar a sua igreja e o seu povo. E antes de nós começarmos a falar aqui a respeito dos selos, tem pelo menos 4 verdades que nós queremos salientar nesta noite. A primeira verdade é que aquele que está sentado no trono e o Cordeiro, eles são adorados por todo o universo. Nós vamos ver o capítulo 4 e o capítulo de número 5, tanto aquele que está sentado no trono, como também o Cordeiro, recebendo adoração, recebendo louvor, daqueles que estão no céu, daqueles que estão na terra, e dos animais marinhos, dos animais terrestres, das aves, de toda a espécie que existe no universo, adorando, louvando, bendizendo ao Criador de todas as coisas, e ao Redentor da nossa alma. Também, a outra verdade é, que quem tem o livro da história em suas mãos, ele tem o controle, ele tem o domínio de todos os fatos que sucedem sobre a face da terra. Isso nos dá a certeza de que a nossa história, de que a nossa vida, ela não caminha sem direção, ela não caminha como uma grande embarcação em alto mar, que perdeu o seu leme, ou seja, perdeu aquele que direciona. Na verdade, nós caminhamos, a história caminha, a história ela tem uma direção, e aquele que direciona a história, aquele que tem o leme, ou seja, aquela pequena peça, se assim podemos dizer, que dá direcionamento às grandes embarcações, aquele que tem o leme da história nas mãos, é aquele que tem o livro em suas mãos, e aquele que tem o livro em suas mãos agora, é o Cordeiro, é aquele que venceu a morte, é aquele que venceu o pecado, é aquele que venceu todas as coisas, exatamente para desatar os selos, e fazer com que os eventos dos juízos, que aconteçam sobre a terra, que vem acontecendo, está acontecendo e acontecerão sobre a face da terra, todas as coisas estão sob o controle do Senhor. Disse aqui pela manhã e torno a repetir, que ainda que a igreja do Senhor seja perseguida, ainda que os cristãos sejam martirizados, ainda que os cristãos sejam jogados nas arenas como no passado também foi, ainda que sejam queimados, ainda que sejam esquartejados, não importa, a igreja do Senhor, ela segue para o seu fim, não para o fim da sua história, mas para o fim deste ciclo que nós vivemos nesta terra. E ainda que pareça que nós fomos derrotados, ou que somos derrotados nesta terra, quando a igreja do Senhor passa por perseguição, e até pelo viés do martírio, mas a igreja do Senhor não é derrotada, a igreja do Senhor ela triunfa, porque ainda que pereçamos neste mundo, reinaremos eternamente com o Cordeiro, com aquele que venceu todas as coisas, e com aquele que tem autoridade e o controle de todas as coisas. E a última verdade dentro deste contexto que queremos falar, é que todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro, e todas as coisas servem aos seus propósitos. Todos os fatos, todos os acontecimentos, a cada um dos cavalos com os seus cavaleiros que João viu, eles só deram partida rumo à história, só deram partida para realizar aquilo para o qual eles foram estabelecidos. Eles só saíram e partiram após a autorização, a ordem daquele que tem o livro em suas mãos, que é o Senhor Jesus Cristo. Portanto,
Vamos começar aqui falando a respeito dos cavaleiros e os seus cavalos, ou dos cavalos e seus cavaleiros. O primeiro cavalo, diz aqui a palavra do Senhor: e havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Amados, este cavaleiro, com o seu cavalo branco, embora nós sabemos que existem mais 3 possibilidades, ou mais 3 linhas de interpretação deste cavalo e seu cavaleiro, nós nesta noite queremos nos ater apenas àquela que nós compreendemos e entendemos pela palavra do Senhor. E a maioria dos teólogos, eles chegam à conclusão de que este cavalo com o seu cavaleiro não pode ser outro, o cavaleiro deste cavalo, senão o Senhor Jesus Cristo. Diz aqui o apóstolo João, que ele olha, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso, e para vencer. Cristo, ele é aquele que é vitorioso. Tem uma outra versão deste mesmo versículo que diz: e saiu vencendo e para vencer. Amados, não existe outra possibilidade de outro vencedor que não seja o Senhor Jesus Cristo. Aquele que ele não saiu para uma batalha para, de acordo com o desenrolar da batalha, ele pudesse vencer ou não a batalha. Diz o apóstolo João, na sua visão, que este saiu vitorioso e para vencer, saiu vencendo e para vencer. E nós sabemos que Jesus Cristo é aquele que venceu, é aquele que vence, e é aquele que permanece vencendo todos os dias. Não há nenhuma possibilidade do Senhor Jesus Cristo vencer, não há possibilidade do Senhor Jesus perder uma batalha que seja. Ele vence todas as batalhas, ele sai vitorioso e para vencer. E é importante nós observarmos que este cavalo com o seu cavaleiro não traz nenhum juízo sobre a terra, não traz nenhuma destruição sobre a terra, não traz nenhum mal sobre a terra. Só diz que ele saiu vitorioso e para vencer. Esta descrição de que ele tinha um arco, o arco era o símbolo de um rei, que quando voltava de uma batalha, e após ele ter vencido aquela batalha, ele vinha montado em um cavalo, e ele trazia em sua mão um arco, demonstrando que o seu poderio bélico, que o seu poderio de guerra foi superior ao daquele que ele enfrentou, e portanto ele foi vencedor, e ele retornava então para a sua nação, para o seu povo, montado neste cavalo, com aquele arco em sua mão, e naturalmente com a sua coroa, demonstrando que ele era o rei, havia comandado uma grande batalha, e havia saído vitorioso naquela batalha. E é exatamente esta a figura daquele cavaleiro que estava montado no cavalo branco. Ele tinha um arco em sua mão, porque ele é vencedor, e ele tinha uma coroa em sua cabeça, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Não há outro Senhor, não há outro Deus
que possa estabelecer vitória, não há outro Senhor, não há outro Deus que possa estabelecer juízos, senão o Cordeiro, aquele que foi morto, ressuscitou, está assentado à destra do Pai, e lá do seu trono, lá de diante do trono do Pai, Ele governa e rege todas as coisas que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Depois, o versículo de número 3 e o versículo de número 4 diz assim a palavra do Senhor: e havendo aberto o segundo selo, ouviu o segundo animal dizendo: vem e vê. E saiu outro cavalo, vermelho, e ao que estava sentado sobre ele, foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matasse uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Este segundo cavalo, o cavalo vermelho, ele é a figura da perseguição religiosa que a igreja de Cristo vive desde os primórdios da igreja. Quando João, o apóstolo João, escreve o Apocalipse, os demais apóstolos já estavam mortos, e todos eles pelo viés do martírio, todos já haviam perdido as suas vidas, e dos apóstolos só restava João, e João, ele não estava numa condição muito confortável, porque ele também estava sofrendo perseguições, embora ele ainda não havia perdido a sua vida, mas ele estava preso na ilha de Patmos, havendo grandes perseguições ao cristianismo, havendo grandes perseguições à igreja de Cristo, aonde muitos outros também estavam presos, muitos outros haviam perdido as suas próprias vidas, e João não era diferente. João também, ele estava sofrendo perseguição, e diante de todas estas perseguições, ele agora estava preso na ilha de Patmos, e quando então o Senhor traz a ele esta revelação, por isso que hoje pela manhã eu dizia que a igreja do Senhor, é claro que todos nós desejamos a interpretação ou a visão teológica pré-tribulacionista, ou seja, a igreja não passará pela tribulação, mas eu disse que nós devemos orar por isso, mas temos que nos preparar para o pós-tribulacionista, ou seja, para a visão pós-tribulacionista. E por que eu digo isto? Justamente porque a igreja do Senhor, ela não sofrerá perseguições, ela já sofre perseguições, desde que Cristo foi recebido em cima nos céus. Os primeiros apóstolos, os primeiros discípulos, os pais da igreja, e se nós caminharmos muitos anos, nós vamos chegar ao período pré-reforma, e muitos perderam as suas vidas. Nós vamos para o período da pós-reforma protestante, e muitos perderam as suas vidas. Houve tanta perseguição aos cristãos na Europa, mais especificamente na Inglaterra e na França, aonde, segundo alguns comentaristas, eles dizem que o solo da Inglaterra, ele estava banhado pelo sangue dos cristãos que morreram. Não foram poucos os cristãos que morreram. A igreja do Senhor, o cristianismo, sofreu perseguição no período do nazismo, no período do fascismo, e até os dias atuais, pelo comunismo, onde cristãos se tornaram mártires, onde cristãos foram colocados em estacas, em postes, e banhado de piche, atearam fogo, e cristãos serviram para iluminar as cidades à noite. Então, a igreja não sofrerá
A igreja já sofreu, a igreja sofre e continuará sofrendo perseguição, continuará sendo cristãos sendo martirizados pelo mundo afora. Nós temos países como Coreia do Norte, como a China, como Cuba, como alguns países aqui da América, como, se não me falha a memória, a Colômbia, onde cristãos são perseguidos, onde as pessoas não têm liberdade de cultuar a Deus. A China, não de longa data, mas de poucos dias, quantas igrejas foram derrubadas, quantos símbolos do cristianismo foram destruídos. E quando um presidente da república, ele vai na Assembleia Geral da ONU, e ele fala que é para o mundo olhar com um certo cuidado para a cristofobia, ou seja, a antipatia pelos cristãos, é criticado, até por muitos que são cristãos. Fizeram chacota e zombaram, como se no nosso país houvesse uma grande perseguição aos cristãos. Na verdade, no nosso país não há uma grande perseguição aos cristãos, mas pelo mundo, como ele bem disse, há perseguição aos cristãos. Existem cristãos morrendo em vários países do mundo, em vários lugares do mundo, e às vezes nós olhamos, e como não é conosco, como não é com a igreja brasileira, nós até assim deixamos um pouquinho de lado, fazemos como que se nós não tivéssemos nada a ver com isso. Irmãos, nós temos que orar, porque nós sabemos pela palavra de Deus, que a muitos o Senhor não livrará da morte, mas a estes o Senhor dará poder, para não negar o nome dEle, ainda que passe pelo fio da espada, ainda que seja esquartejado, ainda que seja decapitado, ainda que seja preso, ainda que passe pelo viés do martírio, mas não negará o nome do Senhor. E como disse hoje pela manhã, torno a repetir, existe um número daqueles que hão de padecer, daqueles que hão de morrer por causa do nome de Cristo, e o dia da ira do Senhor não virá, até que este número se complete. Portanto, a igreja, ela é perseguida, mas o que nós podemos ter certeza de uma coisa é, que quanto mais a igreja é perseguida, mais ela é fortalecida. Quanto mais o cristianismo é perseguido, mais o cristianismo cresce. Hoje pela manhã, nosso irmão Neemias dizia, e é uma verdade, que o cristianismo, ele tem sido perseguido, os cristãos na China têm sido perseguidos, mas como a igreja cristã na China, ela tem crescido. Homens que se dispõem a entregar a sua vida a Cristo, mesmo sabendo que ao fazer isto, eles correm o risco de perder a própria vida, mas eles entregam a sua vida a Cristo, e depois estão prontos para também perder a sua vida, por amor a Cristo. E quanto mais a igreja é perseguida, mais a igreja é vitoriosa, mais a igreja cresce. Sabe, irmãos, alguém pode dizer, pastor, mas se a igreja é perseguida, se os cristãos estão morrendo, então nós estamos perdendo esta batalha. Não, nós não estamos perdendo esta batalha. Os nossos irmãos, que têm pela graça de Deus recebido poder, para não negar o nome de Cristo, mesmo diante da espada, eles são vitoriosos, porque eles estão indo ao encontro do Senhor, e não importa por qual motivo seja que nós vamos ao encontro do Senhor, o mais importante é nós irmos ao encontro do nosso Senhor. Aleluias. Estevão foi perseguido e morreu apedrejado. Os demais apóstolos e tantos outros, como citamos na Idade Média, a Inquisição, depois o período pré-reforma,
depois do período pós-reforma, até os nossos dias, a igreja continua sendo perseguida, a igreja continua sendo alcançada por tantas tribulações e tantas perseguições, mas esta igreja, ela permanece fiel ao Senhor. A igreja de Cristo, ela permanece fiel a Cristo. A igreja do Cordeiro, ela permanece fiel ao Cordeiro. Portanto, este é o segundo selo, o cavalo vermelho, com o seu cavaleiro. Agora, o versículo de número 5 e o versículo de número 6, o terceiro selo, o terceiro cavalo, com o seu cavaleiro. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava sentado tinha uma balança na mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Amados, as guerras, elas promovem a fome e trazem destruição sobre a terra. E este cavalo preto, com o seu cavaleiro que tinha uma balança em sua mão, dá-nos a interpretação, esta balança, de um período em que haveria escassez na face da terra. E como é que viria esta escassez sobre a face da terra, esta pobreza sobre a face da terra? Exatamente de acordo com o que está descrito aqui no texto. A primeira coisa que nós vamos observar é que agora 1 dinheiro ou 1 denário, em outra versão, que representava 1 dia de trabalho de um trabalhador. Normalmente 1 denário, 1 dia de trabalho de um homem trabalhador, ele poderia comprar 12 medidas de trigo. E agora, com a vinda deste cavalo com o seu cavaleiro, era 1 denário, era 1 dia de trabalho por 1 medida de trigo. Aquele homem que trabalhava o dia todo e podia comprar alimento para 12 dias, agora ele trabalharia o dia todo e só poderia comprar alimento para 1 dia. Isto se ele fosse sozinho. Se ele fosse alguém que tivesse uma família, era 1 denário para 3 medidas de cevada. E o que é a cevada? A cevada era um tipo de alimento que era dado aos animais domésticos. Ou seja, agora este trabalhador ia trabalhar, ia pegar o seu denário, o dinheiro referente ao dia de trabalho, e como ele tinha uma família para sustentar, ele não ia poder comer o melhor, ele ia ter que comer o pior, ele ia ter que comer aquilo que era dado aos animais. Ou seja, um período de dificuldade, um período em que os alimentos iriam encarecer, o dia de trabalho ia perder o seu poder aquisitivo. E é exatamente isto que nós vamos vendo acontecendo no mundo a cada dia. O nosso salário, ainda que ele aumente um pouquinho,
mas ele se torna insuficiente para as nossas necessidades. A pobreza, ela cresce a cada dia, e não é no Brasil não, irmãos, é no mundo. A cada dia que passa, existe uma transferência de renda, não dos poderosos para os pobres, mas dos pobres para os poderosos. E isto é exatamente o cumprimento da palavra do Senhor. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por 1 dinheiro, e 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Azeite e vinho são alimentos luxuosos. Somente os grandes é que se alimentavam de azeite e vinho, que tinham estes 2 produtos na sua mesa. E a interpretação que nós temos aqui é exatamente o que nós vemos já acontecer nos nossos dias. Enquanto nós temos dificuldades para trazer um alimento decente para colocar na nossa mesa, os poderosos deste mundo, eles esbanjam, eles têm o melhor deste mundo para alimentar-se. Enquanto nós temos dificuldade para trazer 1 quilo de carne e colocar na nossa mesa, os poderosos do mundo, eles comem caviar. Os poderosos do mundo esbanjam aquilo que há de melhor. Ou seja, exatamente o que eu disse ainda há pouco, as riquezas vão se concentrando cada vez mais nas mãos de uma minoria, e a pobreza vai se estendendo cada dia mais às mãos da grande maioria. Portanto, esta é uma realidade que já tem acontecido na face da terra. Por isso que eu disse que nós, como igreja, vamos clamar ao Senhor para sermos pré-tribulacionistas, e nos preparamos para o pós-tribulacionista. Versículo de número 7 e o versículo de número 8. Havendo aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhes dado poder para matar a 4ª parte da terra, com espada, e com fome, e com peste, e com as feras da terra. Irmãos, a figura da morte e do inferno apresentam uma realidade para nós. A morte, ela derruba o corpo, e o inferno, ele vem buscar a alma. Enquanto muitos, através das guerras, e agora não estou falando de uma perseguição à igreja, não estou falando de santos, de servos do Senhor, sendo perseguidos e mortos, mas estou falando de muitos homens na face da terra, que perecem, que morrem, seja pela fome, seja pela guerra, seja por qual motivo for, eles deitam com o seu corpo em uma sepultura, mas Satanás, o inferno, ele reclama a alma deste morto. A morte e o inferno, também nós vamos observar, que mesmo tendo esta autoridade que foi lhe dado para ceifar vidas, através da espada, através da fome, através de pestilência e através das bestas feras, eles não podem fazer isto da maneira que eles querem. Foi-lhes dado o poder de tirar a vida, de ceifar a vida da 4ª parte da terra. Ou seja, existe
um limite para a atuação deste cavalo e deste cavaleiro. Lembremos nós que o cordeiro, ele tem o livro em suas mãos. Lembremos nós que é ele que desata os selos, e é ele quem determina o que pode e o que não pode acontecer. Citando um exemplo, nós temos a vida de Jó, que quando Satanás se apresenta junto com os filhos de Deus diante de Deus, e ele começa então, o Senhor começa então a dizer a ele: observaste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, temente, que se desvia do mal. Satanás disse para o Senhor: mas também, por acaso serve a ele, a Deus de balde? Por acaso serve a ele um Deus que não faz nada por ele, que não lhe serve em nada? Tira o que ele tem, e verás se ele blasfema ou não contra ti. E a palavra do Senhor então disse que o Deus falou com Satanás: vai e toca nos seus bens, toca em tudo que Jó tem, menos em Jó. E a palavra do Senhor disse que assim aconteceu. E volta novamente Satanás, e o Senhor dá o mesmo testemunho de Jó: observaste tu meu servo Jó? E ele disse: olha, mas se tu tocar no corpo dele, com toda certeza, por causa da sua vida, por causa dele mesmo, com toda certeza, ele vai blasfemar. E o Senhor disse: vai lá e toca nele, mas não lhe tire a vida. E Satanás foi, tocou em Jó, mas não lhe tirou a vida. Portanto, irmãos, nós podemos ter certeza de uma coisa, já disse e torno a repetir: a igreja pode sofrer martírio, os crentes podem ser assassinados, perseguidos, todavia, o Senhor, Ele continua com o livro da história em suas mãos. O inimigo, cada um destes cavalos, com os seus cavaleiros, só podem agir até onde o cordeiro permitir. Aonde, a partir do momento em que o cordeiro não permitir, ele não pode mais. Portanto, este cavalo amarelo, diz alguns comentaristas que a melhor tradução não seria amarelo, seria um cavalo baio. O que é um cavalo baio? É um cavalo que tem uma cor pálida, a cor da morte. Então não só aquele que estava assentado sobre o cavalo tinha o nome de morte, mas como também o cavalo, a cor do cavalo já representava a morte, representava uma cor pálida, uma cor que alguém olha e diz assim: está morto, a cor de defunto. Quem já morou na roça ou conhece, a roça, tem sempre lá um animal que é baio, tem sempre um animal que tem a cor da morte, um animal pálido, e às vezes nós também, quando estamos doentes, às vezes ficamos meio baio também, ficamos meio pálido. Alguém olha e diz assim: puxa, a coisa está feia. Mas este cavalo saiu, e de que maneira ele mata? De que maneira ele age? Ele mata pela espada. E existem, embora a tradução de ambos seja a espada, tanto do cavalo vermelho como do cavalo baio, mas existe uma diferença entre essas duas espadas. A espada do cavalo vermelho é macaia, ou seja, é um cutelo, é uma espada ou um cutelo que serve para decapitar. Já a espada que está na mão do cavaleiro, do cavalo baio ou do cavalo amarelo, é romfaia, ou seja, uma espada de guerra. Por isso que ele sai e com a sua espada, com a sua romfaia, ele vai e provoca guerras, e provoca divisões, provoca de alguma maneira separações,
E para que haja essas divisões, essas separações, é pela espada, é pela guerra. E nas guerras se morrem muita gente, se morrem muitas vidas, se perdem muitas vidas. E também, como consequência disso, vem a fome. Poderíamos dizer que a fome é o subproduto da guerra, é o resultado da guerra. Um país, quando é devastado por uma guerra, a fome, e consequentemente a pestilência. Ou seja, por causa da fome, as pessoas ficam fracas, a sua imunidade fica baixa, e facilmente pode ser alcançada por um vírus e uma bactéria, ou uma bactéria, e este vírus ou esta bactéria pode levar a esta pessoa à morte. Portanto, espada, fome, pestilência e bestas feras. E estas bestas feras aqui, irmãos, elas não representam, não dizem a respeito dos animais selvagens, não, fala aqui de homens maus, homens cruéis, homens vis, que agem como se animais fossem, matando a todos que vêm pela frente, destruindo a todos que vêm pela frente. Portanto, este cavalo amarelo, este cavalo baio com o seu cavaleiro, ele vem trazendo guerras, trazendo fome, trazendo pestes, trazendo uma devastação sobre a face da terra. E qual o percentual, qual o seu limite? A quarta parte da terra, diz a palavra do Senhor. Agora, muda um pouquinho o contexto, ou melhor, o local aonde as coisas estão acontecendo. Primeiro, João, ele vem então na abertura dos selos, o segundo selo, o terceiro selo e o quarto selo, falando a respeito de destruição das coisas que acontecem na terra. Agora, na abertura do quinto selo, João vai falar de algo que está acontecendo lá no céu. Diz o versículo de número 9 ao versículo de número 11. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completassem o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Irmãos, na abertura do quinto selo, João, ele vê um clamor no céu. O cenário agora já não acontece na terra, mas acontece no céu. E o que João vê? Ele vê as almas daqueles que morreram pelo viés do martírio. João vê as almas que estão com Cristo, as almas daqueles que estão na glória com o Senhor, ainda não na sua glorificação máxima, ainda não naquilo que Deus tem reservado e preparado para nós, no seu resplendor máximo, mas eles já estão na glória, eles já estão com o Senhor, eles já estão naquilo que os teólogos chamam de período intermediário, estão na glória com o Senhor, eles já louvam o Senhor, eles já adoram o Senhor, eles já servem ao Senhor no sentido de adorar, de prestar culto, de prestar louvores ao Senhor.
E as almas destes, elas estão lá, não porque morreram na sua velhice, não porque morreram por causa de uma doença, mas eles estão lá, porque eles foram decapitados, porque eles foram jogados nas arenas, aonde os leões os devoraram. Eles foram enterrados vivos. Outros, como agora com o passar dos anos, morreram, perderam as suas vidas nas câmaras de gás, também estão na glória com o Senhor, não é? É claro que estes que João viu, não estavam as almas destes, né? Porque isso foi depois da revelação de João, mas hoje também eles estão na glória com o Senhor. E diz então João que ele vê a alma destes clamando: Senhor, até quando? Até quando os injustos prevalecerão sobre os justos? Até quando a injustiça vai imperar na face da terra? Até quando os ímpios matarão e ceifarão a vida daqueles que são fiéis a Ti? É importante nós observarmos que eles estavam não vindicando a vingança por causa deles mesmos, não. A alma, Estevão estava lá, e se nós observarmos como Estevão morreu, naturalmente ele não estaria vindicando ou reclamando justiça para si mesmo, porque ele disse: Pai, perdoa eles. Enquanto ele recebia pedradas, ele dizia: Pai, perdoa eles, eles não sabem o que eles estão fazendo. E por que Estevão disse isso? Porque diz a Bíblia que ele viu o céu aberto. Aleluias. Sabe, irmãos, na minha vida e na sua vida faz muita diferença quando eu e você vemos o céu aberto, quando eu e você contemplamos a glória do Senhor, a majestade do Senhor. E foi exatamente isso. Deus não livrou Estevão de ser apedrejado, mas ele deu poder a Estevão para não negar o nome dele, ainda que sendo apedrejado. Bendito seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Mas estas almas que clamavam lá no céu, este grande clamor que houve lá no céu, não era porque eles queriam justiça a respeito deles, mas eles queriam justiça, eles reclamavam a justiça que deve ser dada ao Senhor, eles reclamavam a honra, a glória, o louvor, a exaltação ao nome do Senhor. Eles não estavam ali vindicando aquilo que era próprio deles, mas eles estavam vindicando aquilo que era próprio do Senhor. Mas o Senhor Jesus, Ele diz então, se dirige a estas almas, porque diz aqui o versículo de número 11, que foi dado a eles uma comprida veste branca, ou seja, veste de justiça, vestes daqueles que não estão contaminados, mas daqueles que são santos, daqueles que são justos diante de Deus. E o Senhor então diz a eles: olha, repousem, descansem. O Senhor não estava falando para eles descansar no sentido de que nós entendemos de descanso, o repouso que nós entendemos por repouso, mas o Senhor estava dizendo para eles: olha, ainda não é chegado o dia da minha ira. E por que ainda não é chegado o dia da ira do Senhor? Vestes, e a cada um foi dado uma comprida veste branca, e foi lhes dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como eles foram. Ou seja, o Senhor estava dizendo para eles: olha, a medida ainda não chegou, ainda existe um número de conservos, ou seja,
dos seus irmãos, daqueles que servem a mim, daqueles que me pertencem, daqueles que não vão negar o meu nome, daqueles que serão fiéis ainda na morte, ainda que morrendo por causa do meu nome, eles permanecerão fiéis, e eles vão morrer pelo viés do martírio. Eles serão esquartejados, serão decapitados, serão jogados nas arenas, serão enterrados mortos, serão lançados nas câmaras de gás, serão queimados. Eles ainda morrerão, e até que se complete o número destes, a ira do Cordeiro não será derramada sobre a terra. Irmãos, e isto traz um alerta para cada um de nós, porque nós não sabemos, se nós que aqui estamos nessa noite, se aqueles que nos assistem pelas mídias sociais, nós não sabemos se nós somos um que se conta no número daqueles que morrerão como aqueles morreram, pelo viés do martírio, pela espada, pelo sofrimento, pelo ser lançado em cova de leões. Nós não sabemos. Talvez eu e você que aqui estamos nesta noite, somos um daqueles que terão que morrer pelo martírio. Pastor, eu não quero isso. Amados, eu também não desejo isto, nem para a minha vida e nem para a sua vida. Mas eu tenho que dizer, para cada um que aqui está nesta noite, e também para mim, que o Senhor Jesus, lá no pequeno Apocalipse, lá no Evangelho de Mateus, o capítulo de número 24, versículo de número 9, o versículo de número 10, vai dizer para nós, o Senhor Jesus dizendo aos seus discípulos: então vos entregarão a tribulação, e vos matarão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Esta palavra não foi só para os discípulos daqueles dias, esta palavra é para nós no dia de hoje. Nós estamos sujeitos a sermos entregues à morte, nós estamos sujeitos a ser odiados por todas as gentes, por todos os povos, por causa de quê? Ou por causa de quem? Por causa do Senhor. E diz o apóstolo Paulo que a nós foi nos dado o privilégio, foi nos dada a honra, foi nos dado o direito, não de somente crer em Cristo, mas também o de padecer pelo seu nome. Portanto, nós como igreja do Senhor, ao contrário do que muitos pregam, ao contrário do que muitos dizem, uma doutrina triunfalista, aonde o crente não sofre, aonde o crente não padece, ela não tem fundamento bíblico. A doutrina triunfalista, a teologia triunfalista, ela não tem embasamento bíblico. Embasamento bíblico é que nós temos o privilégio, nós temos a honra de não somente crer em Cristo, mas também de padecer pelo seu nome. E a igreja do Senhor, ela tem que estar também preparada para padecer pelo nome do Senhor, a também sofrer pelo nome do Senhor. Isto acontece com os nossos irmãos na China, com os nossos irmãos na Coreia do Norte e em tantos outros lugares, aonde o nome do Senhor onde o nome do Senhor é pregado, aonde o Evangelho do Senhor Jesus é pregado, em lugares aonde o Evangelho não pode ser anunciado, há grandes perseguições àqueles que falam do nome do Senhor. Mas há um limite, diz aqui que até que o número se complete, existe um limite. A hora que chegar a este número, a hora que chegar a este limite, a ira do Cordeiro será derramado sobre a terra. Do versículo de número 12 ao versículo de número 17, novamente muda. O cenário agora não é no céu,
o cenário agora é na terra. O primeiro clamor é no céu, o segundo clamor agora é na terra. E o que é que acontece na abertura do sexto selo? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra. O sol tornou-se negro, como um saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro, ou como um pergaminho que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar, e os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Irmãos, na abertura do sexto selo, nós temos o início do grande dia da ira daquele que está sentado no trono, e o grande dia da ira do Cordeiro. Irmãos, hoje, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje, quando nós olhamos para Cristo, nós temos a figura daquele que nos ama, ou melhor, não é a figura daquele que nos ama, é aquele que nos ama, é aquele que age com compaixão e misericórdia para com as nossas vidas. Quando no capítulo 4 nós estudamos aquele que está sentado no trono, que resplandecia como jaspe, como sardônio, ou seja, o jaspe representando a sua santidade, representando a sua pureza, a sua perfeição, e o sardônio, a cor avermelhada, como o carmesim, que representa o juízo de Deus. Diz a palavra do Senhor no capítulo 4, que diante deste trono havia o arco do Senhor, e este arco é o símbolo da misericórdia e da graça de Deus para com os homens. E no dia da ira do Senhor, é como se este arco, ele fosse removido de diante do trono. Agora a porta da graça está fechada, agora não há mais oportunidade de salvação, agora não adianta os homens clamarem: Senhor, tenha misericórdia. Agora não haverá misericórdia. Não adianta agora os homens dizer: Senhor, tenha compaixão, eu me arrependo. Não adianta. A Bíblia fala de uma catástrofe, a figura de uma catástrofe: o sol se tornando negro, o sol se escurecendo, a lua, ela se derrama como sangue sobre a terra. Diz que as estrelas dos céus, elas caem, e elas parecem a figueira quando abalada de uma forma tão forte, que faz com que até os figos verdes caiam sobre a terra. Diz que as estrelas, elas caem. Depois diz que o céu, ele se retira como um pergaminho que se enrola, e que os montes e as ilhas são removidos do seu lugar. Fala de algo inimaginável. E quando isto acontece, diz que isto acontece sobre todos os homens da terra. Fala que isto acontece sobre aqueles que são
são os reis da terra, são os grandes, são os ricos, são os tribunos, são os poderosos, o servo e também o livre. Ou seja, do rei ao mais humilde da corte, daquele que é o homem livre e daquele que é escravo. O dia da ira do Senhor não tem implicações figuradamente só na natureza, mas também tem implicações sobre todos os homens. Não importa a sua condição financeira, não importa a sua posição social, não importa se é servo, não importa se é livre, não importa se tem autoridade ou se é alguém sem autoridade. O dia da ira do Senhor vem sobre todas as pessoas que estiverem na terra. Os ímpios não terão como se esconder de Deus. Aqueles que aqui estiverem não terão como se esconder de Deus, embora eles querem fugir de Deus, assim como Adão tentou fugir de Deus. No último dia, no dia da ira daquele que está sentado no trono, no dia da ira do Cordeiro, os homens também tentaram se esconder. E aonde eles tentaram se esconder? Nas cavernas. Aonde eles tentarão se esconder? Nos penhascos, nas fendas das rochas, eles tentarão se esconder. E como não conseguirão se esconder, eles clamarão e eles pedirão a morte. Eles clamarão e eles pedirão naquele dia. O versículo de número 16: e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Sabe aqueles que dizem que não acreditam em Deus? Sabe aqueles que dizem: se Deus existisse? Sabe aqueles que zombam de Deus? Sabe aqueles que perseguiram e mataram os cristãos? Naquele dia eles dirão aos montes: caí sobre nós. E eles estão apavorados, por quê? Por que tamanho desespero para pedir a morte? Será que é por causa dos fenômenos sobrenaturais que estão acontecendo, que figuradamente acontecem na natureza? Não. Eles dizem: caí sobre nós e esconde-nos do rosto daquele que está sentado no trono e do Cordeiro. Só que daquele que está sentado no trono e do Cordeiro ninguém consegue se esconder. Já dizia o salmista: se eu subir ao céu, aí é a tua habitação. Se eu me esconder debaixo da terra, o Senhor também sabe. Se eu procurar o abismo, as profundezas dos mares, o Senhor também me vê. Dos olhos do Senhor ninguém se esconde. Nós podemos esconder dos homens, mas dos olhos do Senhor ninguém se esconde. E naquele dia, eles desejarão que as montanhas, que os rochedos caiam sobre eles, para se esconder daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque o grande dia porque é vindo o grande dia da sua ira. Naquele dia olharão e verão: o juízo de Deus veio, a ira de Deus veio sobre o mundo. E a grande pergunta é: e quem poderá subsistir diante do Senhor, diante da ira do Cordeiro, diante da ira daquele que está sentado sobre o trono? Quem é que poderá subsistir? A resposta é uma só: ninguém poderá subsistir. Ninguém poderá se esconder. Ninguém poderá escapar das mãos do Senhor. Ninguém poderá escapar do dia da ira do Senhor. E
Nesta noite, a pergunta que fica para nós, a reflexão que fica para nós, que o dia da ira do Cordeiro e daquele que está sentado sobre o trono se aproxima, isso todos nós somos unânimes em dizer. Às vezes não falamos desta maneira, né? Não expressamos desta maneira: olha, o dia da ira do Senhor está chegando, o dia da ira do Cordeiro está chegando. Às vezes não falamos isto, mas todos nós falamos: o Senhor Jesus está prestes a voltar. Irmãos, a vinda do Senhor Jesus é bênção para a igreja. O dia da vinda do Senhor é alegria para os salvos, mas o dia da vinda do Senhor é tristeza, é angústia, é desespero para aqueles que não estiverem salvos. E a grande pergunta é: estamos preparados? Hoje a porta da graça está aberta. Hoje o arco que simboliza misericórdia e graça ainda está diante do trono. Hoje a oportunidade de salvação hoje ainda é o dia oportuno para a salvação. E duas observações nós precisamos fazer. Se nós, ou se você ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem a oportunidade de receber o Cordeiro como Senhor e Salvador da sua vida, para que você não precise passar como aqueles que clamarão e dirão: Senhor, ou melhor, que os montes caiam sobre nós, que os rochedos, que os penhascos caem sobre nós, para nos esconder do rosto daquele que está assentado no trono, mas ele está irado, e o Cordeiro que está diante do trono também está irado, porque é o grande dia, o dia da ira do Senhor, e este dia chegou. Nós podemos escapar deste dia, recebendo Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Mas também tem uma segunda observação, uma segunda reflexão. Talvez alguém possa dizer: olha, eu já recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Mas a reflexão então que se segue é: como está a sua vida diante de Deus? Como está a minha vida? Como está a sua vida? Como está a sua vida diante de Deus? O juízo de Deus será juízo sem misericórdia. Olhamos para Deus e temos a imagem de um velhinho, vestido de branco, cabeça branca, barbas brancas, uma bengala em sua mão. Um bom velhinho, amoroso, que aceita tudo que nós fazemos e diz: não, tá bom, meu filho, Senhor, tá bom, eu te perdoo. Não, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é misericordioso, mas não se esqueça que o dia da ira dele irá chegar, o dia do juízo irá chegar, e o juízo dele será sem misericórdia, e será um juízo perfeito. Aqui com os homens, nós arrumamos um advogado, o advogado arma situações, muda as versões, e às vezes o culpado se torna inocente, e o inocente se torna culpado. Diante de Deus não, diante de Deus não há como, não há nenhuma perspectiva de haver um julgamento errado, do inocente ser julgado como culpado, e o culpado ser considerado inocente. Não. Portanto, nós que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, é necessário, urgentemente, nós nos prepararmos. Sabe, às vezes nós queremos muito Jesus como nosso Salvador, mas nós precisamos ter Jesus como Senhor da nossa vida.
E ter Jesus como Senhor da nossa vida é nós não fazermos a nossa vontade, mas é nós fazermos a vontade dEle. Ter Jesus como Senhor da nossa vida não é nós fazermos ou irmos aonde, como diz o ditado, o nosso nariz aponta, mas é nós nos voltarmos para a palavra de Deus e vermos qual é a vida, qual é a vontade, qual é o querer dEle para nós. E a vida que Ele quer para nós é uma vida de santidade. Diz a palavra do Senhor: como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Amados, diante do que nós vemos pela palavra do Senhor, nós temos estudado nesses dias, há uma necessidade de nós nos voltarmos para Deus verdadeiramente. Há uma necessidade de nós nos corrigirmos diante do Senhor enquanto há tempo. Há uma necessidade de nós buscarmos o Senhor e falar: Senhor, eu preciso do Senhor, eu preciso que o Teu Espírito me conduza a uma vida de santidade. É necessário nós orarmos como Jesus nos ensinou, lá na oração do Pai Nosso, quando Ele diz que era para o Senhor não permitir que nós viéssemos cair em tentação, mas que Ele nos livrasse do mal, que Ele nos livrasse das armadilhas de Satanás, do maligno para com as nossas vidas. É nós orarmos e pedirmos: Senhor, não permita que eu caia nas tentações. E cada um de nós somos tentados em alguma coisa da nossa vida, mas todos nós podemos vencer as tentações, porque o Espírito de Deus que habita em nós, Ele nos habilita, Ele nos capacita a vencermos as tentações que todos os dias batem a nossa porta, batem a nossa vida, batem a porta do nosso coração, ou melhor dizendo, não batem a porta do nosso coração, mas querem assaltar, querem entrar para dentro do nosso coração, assaltando o nosso coração, assaltando a nossa alma e nos levando para o inferno. Mas eu e você, nós podemos vencer as tentações. Eu e você, nós podemos vencer, porque pela palavra de Deus e pelo Espírito de Deus, nós podemos vencer todas as coisas. A palavra de Deus nos orienta e o Espírito de Deus nos fortalece, nos capacita a aplicarmos a sua palavra, a palavra de Cristo, ao nosso coração. Portanto, o dia do Senhor virá. E a pergunta é: será luz ou será trevas para nós? Se formos arrebatados como igreja do Senhor, este dia será um dia de luz, mas se ficarmos, será um dia de trevas. Mas o dia do Senhor virá, e nós não sabemos quando será o dia do Senhor. Sabemos aquilo que a palavra diz: Ele virá como ladrão à noite. Nós não sabemos o dia, não sabemos a hora, mas que Ele virá, Ele virá. E que nós estejamos preparados. Que esta igreja, que a igreja de Cristo, esteja preparada para encontrar com o Senhor. As vestes devem estar alvejadas no sangue do Cordeiro. As vestes devem estar alvejadas no sangue do Cordeiro. As vestes têm que ser vestes daqueles que são justificados pelo Cordeiro. Daqui a pouco estaremos memorando os padecimentos do Senhor Jesus, a obra redentora dele por nós ali na cruz do Calvário. Que eu e você não venhamos desprezar e nem pisar o sangue do Senhor, mas que eu e você possamos ter o sangue do Senhor aspergido na nossa vida, nos purificando, nos justificando, ou nos fazendo justo diante de Deus, para que assim, o dia do Senhor seja um dia de luz para nós. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor permaneça sobre nós, enquanto esta porta esteja aberta. A porta da graça está aberta. Vamos orar neste momento, em nome de Jesus.
Bondoso Deus, te louvamos nesta noite agradecidos por aqui estarmos na tua casa, reunidos na tua presença, adorando o teu nome, cultuando ao Senhor. Nesta noite nós aprendemos mais um pouco da tua palavra. Senhor, uma mensagem tão gloriosa e que traz conforto ao nosso coração. Primeiro, o conforto vem porque sabemos que tu tens o livro da história em suas mãos. É o Senhor quem determina todas as coisas. Todas as coisas que acontecem nesta terra só acontecem em conformidade com a tua determinação, com a tua permissão. Sabemos que nenhuma perseguição, nenhum mal pode ser além do que aquilo que tu permites. Portanto, Senhor, há uma alegria em nosso coração em sabermos que o Senhor detém o domínio, o poder, o controle da história em suas mãos. Também, Senhor, nos conforta sabermos que o dia do Senhor virá, e será um dia de alegria, um dia de luz, para aqueles que estão preparados, para aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida, para aqueles que têm as suas vestes alvejadas no sangue do Cordeiro. Senhor amado, isso também nos conforta em sabermos que o dia do Senhor virá, e será um dia de trevas para aqueles que não têm o Senhor, mas será um dia de alegria e de luz para aqueles que têm os seus nomes escritos nos livros da vida. E nós te louvamos porque tu nos deste o privilégio de termos o nosso nome escrito no livro da vida, e te pedimos nesta noite que o Senhor venha acrescentar à tua igreja, Senhor, aqueles que hão de se salvar, aqueles que naquele dia andarão vestidos de branco com o Senhor. Pai, também te pedimos nesta noite que o Senhor venha abençoar a tua igreja, fortalecer o teu povo, dar poder à tua igreja, para que a tua igreja possa prosseguir vitoriosa, como é relatada e é vista na mensagem que tu destes ao teu servo João. Senhor amado, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e sabemos, ó Pai, que pelas lutas, pelas dificuldades, por tribulações, Senhor, e muitos dos nossos irmãos, até pelo martírio passarão, mas a tua igreja marcha triunfante para o dia da redenção, para o dia da vitória, para o dia de nós estarmos na glória com o Senhor. Será um dia cabuloso para aqueles que não têm o Senhor, mas será um dia vitorioso e de alegria para aqueles que pertencem a ti. Portanto, nós te pedimos, segura em nossas mãos, conserva a tua igreja e acrescenta, Senhor, aqueles que hão de se salvar para aquele grande e maravilhoso dia, o dia em que tu vieres arrebatar a tua igreja. Pai, nós te pedimos a tua bênção sobre a tua igreja, te pedimos a tua bênção sobre aqueles que nos assistem, pedimos que a tua graça permaneça sobre nós. No nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos agradecidos. Amém.